Boa tarde. Bem-vindos à cerimónia de outorga do título de membro honorário da Ordem dos Arquitetos 2025. Caríssimos homenageados, convidados, caros arquitetos e arquitetas. No quadro das celebrações nacionais do Dia Mundial da Arquitetura, a Ordem dos Arquitetos tem como tradição outorgar o estatuto de membro honorário a pessoas singulares ou coletivas em razão de importantes contribuições no âmbito dos objetivos estatutários da Ordem. Pelo reconhecimento de uma atividade pessoal ou coletiva direta ou indiretamente ligada à arquitetura, capaz de demonstrar claramente a complexidade e complementaridade da atividade do arquiteto. Em 2025, a Ordem atribui o estatuto de membro honorário a 9 personalidades, arquitetos e não arquitetos, incluindo uma homenagem póstuma, e a uma entidade coletiva. Os homenageados deste ano são a entidade coletiva à Fundação Bissaia Barreto, a homenagem a título póstumo ao arquiteto Eduardo Riad Teixeira. Os arquitetos homenageados são Alberto Cruz Reais Pinto, António Porfírio de Sousa Maia, José Manuel Castanheira, José Manuel dos Santos Gigante e Miguel Rocha. E com personalidades homenageadas de outras áreas temos a doutora Ana Isabel de Melo Ribeiro e o engenheiro Danilo Matos. Vamos passar para a outorga do título, começando pelo arquiteto José Manuel dos Santos Gigante, que, por impossibilidade de estar presente, está connosco online na sede da Secção Regional Norte. Temos também a senhora Presidente da Secção Regional Norte do Conselho Diretivo, a arquiteta Andreia Oliveira. Arquiteta Andreia Oliveira, não sei se nos está a ouvir. Sim, estou. Então, se quiser passar à apresentação do nosso homenageado. Sim. Boa noite a todos. Permitam-me também começar por saudar, com especial distinção, ao nosso Presidente do Conselho Diretivo Nacional, a arquiteta Evelina Oliveira, também a arquiteta Paula Tigal, a nossa Vice-Presidente, aos nossos homenageados de hoje, à Fundação Bissaia Barreto, Eduardo Teixeira, Alberto, vou abreviar os nomes, Alberto Pinto, António Maia, José Castanheira, José Gigante, Miguel Rocha e as personalidades também das outras áreas homenageadas, a doutora Ana Isabel de Melo Ribeiro e o engenheiro Danilo Matos. E cumprimento igualmente também os membros do Conselho Diretivo Nacional da Ordem dos Arquitetos e os membros da Secção Regional da Ordem dos Arquitetos, hoje presentes nesta cerimónia. Relativamente ao nosso homenageado aqui presente hoje, ao meu lado, dispensa apresentações, mas que eu agora vou apresentá-lo, José Manuel dos Santos Gigante, ou abreviadamente José Gigante, ou ainda mais simplificadamente Gigas, no meio uma pessoa, um arquiteto e um profissional tão poliédrico como simples e direto. Arquiteto na sua formação e centralidade profissional, professor e construtor, poeta dito popular e amador de desporto, teatro e tanto mais, numa multiplicidade de paixões, interesses e motivações que, conjugadas com conhecimento, observação, curiosidade e humanismo, fazem do mesmo um ser singular e irrepetível. Abordar o seu percurso e valor profissional será recorrente, repetição e reforço. Tudo que todos já sabem que aconteceu no seu percurso profissional. Obra prolífica, singular e rigorosa. Mencionar a sua componente poética ou paixão artística e desportiva é possibilidade para verificar a sua qualidade, mas porventura, e novamente, não significará nada de novo para todos nós. Por isso, prefere-se evidenciar característica tão forte
quanto incontornável para todos os que convivem, partilham e usufruem da sua presença, o seu humanismo, a sua capacidade de doação, afetividade e compreensão. Se a arquitetura é a atividade humana que cuida e trata das pessoas, então José Gigante é dela digno e maior representante. É merecedor desta singela homenagem. Longe do seu talento poético, seria bom terminar com dita poesia popular, honrando e reforçando a riqueza e singularidade de José Manuel dos Santos Gigante, ou José Gigante, ou mesmo Gigas. Mesmo sabendo o quanto distante estaremos da sua qualidade, em seu nome e seu exemplo, de nunca desistir e sempre persistir e insistir, fica a ousadia e o esforço da tentativa. De tantos quantos somos e continuaremos a ser, hoje um de nós se homenageia e exalta. Chama-se José Gigante e merece ser aquele que hoje se coloca na ribalta. Porque singular o seu ser e meritório o seu trabalho, justo ao mesmo reconhecer o inevitável estatuto de membro honorário. Parabéns, José Gigante, e obrigada por tudo. Obrigada, arquiteta Andréa Oliveira. Passo a palavra ao arquiteto José Gigante, que nos quer dar umas palavrinhas. Boa tarde a todos. A minha voz é que estou a ouvir, não me ajuda nada. Mas, todavia, vou agradecer esta distinção que sabe sempre bem. E eu não estava à espera nada disto, mas quando soube, fiquei muito agradado e agradeço a todos que decidiram conhecendo o que eu tenho feito de modo muito variado, multifacetado. É assim que eu vejo a vida, tal como o trato que a Andréa fez de mim. E por aqui. Obrigado, um abraço a todos e todas. Obrigada, arquiteto, e parabéns. Passamos à Fundação Bissaia Barreto para apresentar a proposta de homenagem. Chamo Florindo Belmarques, Presidente do Conselho Diretivo Regional do Centro. Boa tarde a todos. É com grande alegria e reconhecimento que a Ordem dos Arquitetos confere neste ano 2025 e neste mês de outubro, no quadro das celebrações nacionais do Dia da Arquitetura, o título de membro honorário à Fundação Bissaia Barreto. A Fundação Bissaia Barreto é uma instituição particular de solidariedade social, de utilidade pública, sediada em Coimbra, mais propriamente em Bencanta. Sendo uma instituição de referência em Portugal, com uma longa história de compromisso com a promoção do bem-estar social e a melhoria das qualidades de vida das comunidades, dispensaria, naturalmente, a apresentação formal. Requer, no entanto, o público reconhecimento por, desde a sua criação em 1958, ter o objetivo de dar continuidade à obra social criada e legada pelo patrono, Fernando Bissaia Barreto, ilustre médico e professor universitário que, na região centro do país, edificou e orientou a alargada rede de organismos assistenciais, educacionais, formativos e culturais, no exemplo ímpar de visão e empreendedorismo social. Os seus objetivos, missão, visão, valores, demonstram um compromisso exemplar numa afirmação saudável da democracia participativa e do exercício de cidadania, empreendendo projetos sociais inovadores, conducentes à procura de felicidade e dignidade humana como última ambição. Pensar global, agir local,
criar, alimentar e empreender parcerias de cooperação com o Estado e com entidades públicas e privadas e sociedade civil. O poder de realização e o legado de Bissaia Barreto em Portugal resulta expressivo quer no vasto campo da assistência pública e da medicina social, quer na obra de dimensão ímpar e inovadora de proteção à grávida e defesa da criança que implementou em toda a beira litoral. Mas, insatisfeito, a toda esta obra, Bissaia Barreto acresceu ainda, no âmbito da sua ação em defesa da criança, a idealização de um parque-jardim, o Portugal dos Pequenitos. Todos conhecemos. De características únicas, com extensão pedagógica e lúdica da Casa da Criança Rainha Santa Isabel. O Parque Jardim foi inaugurado a 8 de junho de 1940. O arquiteto responsável pelo projeto foi Cassiano Branco, nome maior da arquitetura moderna portuguesa, com obras ímpares como o Cineteatro Éden de Lisboa, o Coliseu do Porto ou o Grande Hotel do Luso. Nos finais da década de 30 e inícios das de 40 do século XX, deu-se início à construção da primeira fase do Portugal dos Pequenitos, constituída pelo conjunto de casas regionais portuguesas. Respeitando o conceito pedagógico que está na gênese deste parque, a 26 de novembro de 2024, dia em que celebrou o seu 66º aniversário, a Fundação Bissaia Barreto divulgou em cerimónia pública o projeto de expansão do Portugal dos Pequenitos, inteiramente dedicado à arquitetura contemporânea, que espera ver concluído em 2027. Serão representadas obras icónicas da arquitetura contemporânea portuguesa, da autoria de 5 renomados arquitetos. Nesta nova área, com cerca de 1 hectare, representar-se-ão o Pavilhão de Portugal de Álvaro Cisa Vieira, a Casa das Histórias de Paulo Arrego de Eduardo Souto Moura, a Casa da Música de Remo Koolhaas, neste projeto representado por Nuno Rosado, o Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões, de Luís Pedro Silva, e o Bar à Margem, de João Pedro Falcão de Campos. Num trabalho conjunto que consideram desafiante e estimulante, estes 5 arquitetos contaram também com a estreita colaboração dos arquitetos paisagistas Frederico Vital Soares e Eduardo Costa Pinto. Num estreito compromisso com o projeto pedagógico do parque, a arquitetura contemporânea, doravante representada, vai permitir explorar conteúdos relacionados com o mar e os oceanos, com a música e com a arte. Conhecendo a importância do trabalho empreendido passado, presente e futuro, a Ordem dos Arquitetos expressa a sua gratidão à Fundação Bissaia Barreto, felicitando-a por esta distinção e desejando continuar a trabalhar em parceria para a promoção de objetivos comuns. Concluo citando a Sra. Doutora Patrícia Viegas do Nascimento, Presidente da Fundação Bissaia Barreto, que nos deu a honra de hoje aqui estar presente, a quem dou as boas-vindas como membro honorário da Ordem dos Arquitetos. Este projeto, cito, vai além da mera representação de edifícios icónicos em escala reduzida. Ele propõe uma reinterpretação cuidadosa e detalhada, uma abordagem não apenas de cada edifício individualmente, mas também as relações entre eles, os percursos que os conectam e a sua integração harmoniosa com o jardim envolvente. E tudo isto a uma escala delicadamente estudada, à escala da criança. Muito obrigado. Para entregar o título de membro honorário, chamo o Sr. Presidente da Ordem dos Arquitetos e o Presidente da Secção Regional Centro para entrega à Sra. Professora Patrícia Viegas Nascimento. Vai usar da palavra a doutora Patrícia Viegas Nascimento. Senhor Presidente do Conselho Diretivo da Ordem dos Arquitetos, Arquiteto Avelino Oliveira. Senhor Presidente do Conselho Diretivo Regional do Centro, Arquiteto Florino Marques. Senhores arquitetos, agradeço muito sensibilizada desde logo estas palavras e em muito em particular esta distinção da Ordem dos Arquitetos à Fundação Bissaia Barreto, que muito nos orgulha e responsabiliza. E permitam-me agradecer, não apenas em nome do Conselho de Administração a que me honro presidir,
mas também em nome e em memória dos que me antecederam na liderança desta fundação, a começar pelo seu patrono, Fernando Bissai Barreto, um grande humanista, um médico visionário, arquiteto de grandes obras sociais e patrimoniais, mas também um homem de apuradíssima sensibilidade, cultor dos ideais da beleza e da arte. Deixou-nos a nós um património material e imaterial de valor intangível, colocado ao serviço de uma missão exigente, mas muito gratificante, atento ao impacto transformador que tem tido na vida de milhares de pessoas. É o caso do nosso Portugal dos Pequeninos, e permitam-me enfatizar desde logo este nosso, usando-o no seu sentido plural, sendo como é um lugar de pertença de todos nós portugueses, um espaço a que todos toca ou tocou pelo menos uma vez na vida e que estamos certos vai continuar a tocar muitas e muitas gerações. O parque não tem a pretensão de oferecer uma leitura realista e completa de história de Portugal, menos ainda de ser um compêndio 3D sobre a arquitetura portuguesa. Antes sim, o que o torna singular, desde a gênese, é a sua porta de entrada para o entendimento da arquitetura como uma linguagem cultural e pedagógica. Neste parque, através da arquitetura, a criança aprende brincando, a descobrir, a interpretar, a criar imaginários e narrativas sobre os aspectos da história e da paisagem, dos lugares e da cultura do seu país. O parque é uma biblioteca para ser lida por todos os sentidos, como descreveu de uma forma muito feliz o arquiteto Cassiano Branco. Um espaço de ensaio sobre a identidade, pedagogia e imaginário, onde a redução da escala funciona como estratégia de aproximação e de encantamento. Com a obra de expansão do Portugal dos Pequeninos, em que estamos seriamente empenhados e que acolherá a representação de obras dos arquitetos Álvaro Cisa Vieira, Eduardo Souto Moura, Rem Koolhaas, Luís Pedro Silva e João Pedro Falcão de Campos, profundamente desenvolvidos neste projeto, queremos deixar a marca daquilo que é contemporâneo, abrindo o parque a uma contínua reinterpretação da arquitetura portuguesa. Neste projeto ambicioso, que vai muito ao encontro da ideia original de um parque-jardim, cada novo edifício, cada escala, cada linguagem foi pensada com o mesmo cuidado e atenção que presidiu à construção inicial. Formar cidadãos sensíveis, atentos e conscientes da importância da arquitetura, através do qual, com a arte e responsabilidade, se moldam os espaços onde vivemos, crescemos e sonhamos. Este reconhecimento com que a Ordem dos Arquitetos nos distingue constitui, por isso, creiam, um enorme estímulo. Sentimos que o conceito que presidiu à criação deste parque permanece fértil e é compreendido e valorizado pela comunidade que melhor conhece o poder transformador e pedagógico da arquitetura. E que dar prosperidade a este legado singular sem o cristalizar não só é legítimo, como é possível e necessário, fazendo com qualidade, sentido de missão e sob o compromisso de o continuar a orientar para o conhecimento, para a beleza, para a diversidade e para a cidadania através da linguagem universal da arquitetura. Muito obrigada. Para nos apresentar Eduardo Riad Teixeira, o arquiteto Nuno Costa, presidente do Conselho Diretivo Regional dos Açores. Muito boa noite, estimado Presidente, estimada Vice-Presidente, caros convidados, caros colegas, boa noite a todos. Começo naturalmente por felicitar todos os homenageados de hoje e, em particular, os familiares de Eduardo Riad Teixeira, as pessoas da sua filha Maria Madalena e o seu bisneto Eduardo, que estão aqui hoje connosco. Eduardo Riad Teixeira nasceu em 1914 na cidade de Ponta Delgada e faleceu em Lisboa em 1992. Formou-se em arquitetura na Escola de Belas Artes de Lisboa e foi o primeiro açoriano a obter o diploma de arquitetura em 1948. É descendente de uma família da nobreza local e de uma família inglesa, os Riad. Esteve na Casa da Magnólia, na Ilha de São Miguel, onde usufruiu do melhor que a ilha possuía e tinha para oferecer. Durante o seu percurso profissional, além dos diversos cargos que desempenhou nos Ministérios das Obras Públicas, da Economia, da Saúde e Assistência, foi professor de Arquitetura na ESBAL e integrou a Comissão das Construções Hospitalares, onde coordenou e projetou hospitais para todo o país, proferiu conferências e organizou a primeira exposição mundial de arquitetura hospitalar.
Como arquiteto independente, elaborou inúmeros projetos para Portugal continental e para o arquipélago dos Açores, sendo que no caso particular dos Açores, a sua obra divide-se em 3 fases. Nos anos 40, surpreendentemente, elabora o projeto do asilo para raparigas em Ponta Delgada e da Casa de Eudate Soares, que evidenciam o purismo, o racionalismo e o funcionalismo da arquitetura de Corbusier e da Bauhaus. A meados dos anos 40, em pleno Estado Novo, a sua obra aproxima-se do historicismo e tradicionalismo do estilo nacionalista, tal como todos os arquitetos daquela geração, salvo rara exceção, principalmente nos projetos do Asilo Escola Agrícola de Ponta Delgada, os postos agrícolas, o Hospital da Misericórdia da Povoação, entre outros. Também projetou um conjunto de miradores no âmbito de uma linguagem romântica, provavelmente pela influência de Raul Lino. E após o primeiro Congresso de Arquitetura de 1948, que ditou a mudança de paradigma da arquitetura oficial do Estado Novo, retoma e desenvolve os projetos do modernismo internacional, introduzindo um traço muito identitário e evidente no tratamento de luz, na plasticidade que emprega, recorrendo muitas vezes à introdução de obras de arte, esculturas, pinturas, obras de expressão artística de outros artistas. Nesta fase, que dura sensivelmente até os anos 60, destaca-se sobretudo a Escola Industrial e Comercial de Ponta Delgada, o Tribunal de Ponta Delgada e a Igreja de São José na Ribeira Chão, na Lagoa, hoje está classificada como imóvel de interesse público. Para concluir, podemos afirmar que Rito Teixeira, sucessor do pioneiro do modernismo, de Manuel António Vasconcelos, porque curiosamente engenheiro químico e que fez as obras do Hotel Terra Nostra, a par de João Correia Rebelo, o mais fiel aos princípios dos princípios modernistas, integra a segunda geração dos arquitetos modernistas nos Açores. Mais uma vez felicito nas pessoas de Maria Madalena e do Eduardo, muitos parabéns pelo legado que Eduardo Rito Teixeira nos deixou, pelo contributo que nos deu, que são ímpares e que marcou sem dúvida o contexto açoriano e de alguma forma contribuiu para a defesa do direito à arquitetura. Muitos parabéns. Obrigado. Chamo então o Sr. Presidente e o Sr. Presidente da Secção Regional do Centro para a entrega do título à doutora Maria Madalena. Passo a palavra então à familiar, à filha, Maria Madalena Teixeira. Excelentíssimos senhores e senhoras, caros membros da Ordem dos Arquitetos, em nome da minha família e em meu nome, como filha de Eduardo Ride Henriques Teixeira, quero expressar a nossa profunda gratidão pela distinção que a Ordem dos Arquitetos atribui, a título póstumo, ao meu pai, conferindo-lhe a honra de membro honorário. Recebemos esta homenagem com enorme emoção e reconhecimento. O meu pai viveu a arquitetura como um serviço à comunidade, conciliando a modernidade com respeito pela paisagem, pela cultura e pela identidade dos locais. A sua obra refletiu sempre dedicação, rigor e sentido humano, procurando harmonia entre funcionalidade e beleza, entre o espaço construído e o espírito dos lugares.
Esta distinção é, para nós, não só o reconhecimento de um percurso profissional notável, mas também a celebração de um homem íntegro e apaixonado pela sua profissão. Permitam-me recordar o projeto do Tribunal de Ponta Delgada, sua terra natal, ao qual dedicou com particular amor e que acompanhei desde o primeiro traço. Partilhava connosco, com a sua grande companheira e com o meu irmão, cada obra, cada detalhe. Como se costuma dizer, por detrás de um grande homem está sempre uma grande mulher. E assim foi. Em nome da nossa família, agradeço à Ordem dos Arquitetos por esta homenagem e por manter viva a memória dos que contribuíram para a história da agricultura, da arquitetura, açoriana e nacional. Muito obrigado. Para nos apresentar a doutora Ana Isabel de Mel Ribeiro, chamo a doutora Cristina Menezes, assessora do Conselho Diretivo Nacional da Ordem dos Arquitetos. Boa tarde a todos. Numa qualidade particular, que não é aquela dos outros apresentadores, eu sou trabalhadora desta casa, não vou então referir-me às palavras que o Conselho Diretivo Nacional decidiu proferir e que estão na fundamentação que podem encontrar no desdobrável. Portanto, vou pronunciar-me enquanto ex-colega e enquanto funcionária desta casa. Olha, o que eu quero sublinhar em relação à Ana Isabel, e sublinho, tem sido incansável na preservação de memórias que nos permitem conhecer um percurso de crescimento e maturidade. Se eu pudesse, punha aqui um bold, crescimento e maturidade da profissão e da organização profissional dos arquitetos em Portugal. Não está no dépliant, e seria importante. Ana Isabel foi funcionária desta casa, foi bibliotecária da Associação dos Arquitetos Portugueses entre 1982 e 1994. Desde então, a sua presença mantém uma constância, outro bold, presença constante, que nos alimenta, e isto é uma convicção minha, espero que a direção partilhe comigo, que nos alimenta a confirmação e a segurança desse percurso. Estou a falar do percurso de crescimento, maturidade dos arquitetos e da organização profissional. Seja através de conferências, da autoria de textos ou da coordenação de conteúdos de exposições, de que quero destacar as relativas a Luís Vassalo Rosa ou a Nuno Teotónio Pereira, mas também ainda a pedido da Secção Regional Norte, por exemplo, dos 20 anos da Ordem. A Ana Isabel, outro bold, é a nossa consciência crítica e otimista. Quero sublinhar. Eu entendo que a Ana Isabel é uma consciência crítica, mas otimista daquilo que é a Ordem hoje. A homenagem que hoje lhe prestamos é bem sinal disso mesmo. Portanto, eu passo-lhe a palavra com muita emoção. Não, não passas. Estamos aqui a furar o protocolo, não podemos furar o protocolo. Chamo o Presidente e a Cristina para então entregar o título à doutora. Vai a Cristina.
Boa tarde. Saúdo a mesa, a senhora vice-presidente da Ordem, todos e todas os presentes e amigos que aqui encontro e revejo com muito gosto. Foi no início de agosto de 1982, como já disse a Cristina, cerca de 15 dias depois de ter terminado a minha licenciatura em História, me dirigi à Rua Barata Salgueiro, entrei no edifício da Sociedade Nacional de Belas Artes, virei à direita e entrei na Associação dos Arquitetos Portugueses. Iniciava a minha vida como trabalhadora por conta de outrem, o meu primeiro emprego. Iria ser bibliotecária da AAP, um cargo que até então tinha sido sempre ocupado e assegurado por arquitetos ou arquitetas. Manuel Moreira era nessa altura o presidente da secção regional do Sul. Conheci as primeiras colegas de trabalho, a Ana Maria e a Judite, lembrarão. Destacaram-se desde logo porque tudo sabiam. Mas relembro também a Fátima Cecílio, dedicada ao JA, a Cristina Menezes, que ainda por aqui anda, e a Fátima Coelho, que levou e leva por diante a tarefa que iniciei, bem como todas as outras colegas que sempre que aqui regresso tão bem me acolhem. Comecei por assumir as minhas responsabilidades com o entusiasmo de uma principiante, conseguiu escapar ao destino da maioria dos seus colegas, ou seja, ser professora de História. Mas rapidamente esse entusiasmo se transformou em curiosidade, em vontade de saber o que guardavam aquelas muitas centenas de livros e revistas, fui aprendendo a conhecer, sempre num produtivo diálogo com jovens estudantes que começaram a comparecer em maior número à biblioteca e com alguns dos seus professores. Com o arquiteto Michel Toussaint, participei pela primeira vez na investigação e organização de uma exposição de arquitetura. Com o arquiteto Pedro Brandão, preparei a primeira publicação sobre as associações dos arquitetos, que teve por título Cuidar da Memória. E o tempo foi passando, e esse tempo fez com que eu guardasse para sempre as profícuas conversas com Pedro Vieira de Almeida, com José Manuel Pedreirinho e mais tarde com Nuno Teotónio Pereira, Francisco da Silva Dias, Raul Chão Ramalho e Luís Vassal Rosa, que me fizeram entender que ser arquiteto é desenhar e construir um ato de cidadania, de resistência, de liberdade, de respeito democrático pelo próximo, onde se cruza passado, presente e futuro. Mas também recordo outras conversas com tantos outros arquitetos e arquitetas que me marcaram. Em discurso direto, deram uma dimensão tanto da sua profissão como do árduo cotidiano associativo para defender o seu exercício. Tomei consciência de que esse caminho era há muito trilhado ao ler o Anuário da Sociedade dos Arquitetos, que foi publicado entre 1905 e 1910, e ao claramente mergulhar nos livros de atas da direção e das Assembleias Gerais da Sociedade. Rapidamente passei aos mesmos livros, mas já do Sindicato Nacional dos Arquitetos. Que grande história tinha de ser contada. Começando pelas tomadas de posição dos arquitetos dirigidas a El Rei, passando pela conturbada Primeira República e depois pela Segunda, o Estado Novo, que na sua Constituição de 1933 definiu o Estatuto do Trabalho Nacional, apenas autorizando os advogados, médicos e engenheiros a constituírem a sua ordem profissional. A bem da nação, Salazar era contra a criação de outro organismo que não fosse o Sindicato Nacional dos Arquitetos, por crer que a tradição se referia apenas aos engenheiros, médicos e advogados. Mas, tal como em muitas outras coisas, também nesta Salazar estava enganado. A minha formação foi determinante para que me propusesse investigar e escrever a história associativa dos arquitetos portugueses. A questão da ordem, por exemplo, era uma entre muitas que precisava de ser clarificada, tal como era necessário inquirir sobre as regras do exercício da profissão, sobre os obstáculos que esta enfrentava, bem como perceber a relação dos arquitetos com o poder, entender o reconhecimento social da profissão,
os constrangimentos e a visibilidade dos seus órgãos representativos de classe. Os constrangimentos, só para referir alguns aspectos, pois esta é uma das muitas histórias da arquitetura. Uma história de abnegação, sacrifício pessoal, mas também de uma dignidade e generosidade imensas. E também uma história de teimosia e persistência que desde os finais do século XIX passou sempre pela dignificação da profissão. É imensa a minha gratidão para com todos aqueles que, com a sua vasta experiência, fraternalmente me acolheram no seu convívio e tanto me animaram para realizar a investigação que me tinha proposto. Neste momento, volto a repetir a palavra gratidão, a que agora acrescente orgulho, pela distinção que a Ordem dos Arquitetos decidiu atribuir-me. Muitas vezes me perguntam se sou arquiteta. Obviamente digo que não, mas a partir de hoje sinto-me mais perto de o ser. Sinto-me honrada por estar entre vós. Muito obrigada por tudo e por tanto que aqui sempre recebi e continuo a receber. Obrigada. Obrigada. Vamos passar para o engenheiro Danilo Matos e para apresentar chama a arquiteta Susana Neves, presidente do Conselho Diretivo Regional da Madeira. Obrigada, Cidalina. Se quiser, é só vir substituir. Senhor Presidente e Senhora Vice-Presidente do Conselho Diretivo Nacional, ilustres homenageados, caros colegas e demais convidados. É com enorme gosto que, em nome da Secção Regional da Madeira da Ordem dos Arquitetos, e tenho a certeza que estou à vontade para dizer, de muitos dos arquitetos e dos cidadãos da região autónoma da Madeira, que propusemos a outorga do Estatuto de Membro Honorário ao engenheiro Danilo Matos. É um engenheiro civil, formado pelo Instituto Superior Técnico em 1971, que tem uma grande alma de arquiteto e urbanista. Ao longo da sua vida, mas com especial destaque nos últimos anos, o engenheiro Danilo Matos tem sido um crítico ativo em inúmeras questões relacionadas com infraestruturas e património edificado da Madeira, em particular no Funchal. A necessidade de preservar estruturas históricas e arquitetónicas tem sido uma sua preocupação e a sua crítica atenta às necessidades estruturais e estéticas da cidade e à preservação do seu legado cultural é sempre formulada com frontalidade, de forma construtiva, desempenhando de forma clara e destemida, buscando sempre levantar para o debate público a consciencialização dessas questões. Essa presença constante, dando a sua opinião publicamente com grande frontalidade e conhecimento, avivou o interesse pela rejeição das obras gratuitas e trouxe para o debate público muitas intervenções que retiraram valor ao nosso território e às nossas cidades. O trabalho de Danilo Matos também se estende a estudos e publicações, contribuindo significativamente para a entidade cultural da Madeira. A sua obra, Contributos para a História do Urbanismo da Madeira, está prestes a sair. Muito obrigada, engenheiro Danilo Matos, por tudo o quanto tem feito pela arquitetura da nossa região e diria mais do nosso país. Muito obrigada.
Chamo então o Sr. Engenheiro Danilo Matos. Eu, depois da arquiteta Susana, acho que não tenho nada para dizer, não é? Acho que ela disse tudo, não é? De qualquer maneira, eu prefiro mais a escrita do que a oralidade, não é? E talvez começasse por dizer, agradecer, Presidente, cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho da Ordem, excelentíssimos senhores Vice-Presidentes, arquiteto Paulo Kang, excelentíssimas senhoras e senhores, e um cumprimento especial para a arquiteta Susana. Eu aprecia-me começar por dizer que a viagem de avião para estar aqui nesta honrosa homenagem me deixou gago e ia-me embora, mas isto é só um truque para ver se a emoção me passa. Eu começo por esta sala, tem um nome muito especial, exatamente a sala do arquiteto, um grande arquiteto desta terra, que foi Nuno Teotónio Pereira. E digamos que eu só vou falar praticamente sobre ele. O meu trabalho, eu primeiro vim para Lisboa para a Engenharia Química. A Engenharia Química estava na moda em 61, 62. Eu fazia parte do grupo dos 5 melhores alunos do liceu. E só um é que não veio para a Engenharia Química. O resto vieram todos para a Engenharia Química. Eu fiz as matemáticas gerais logo à primeira, fiquei todo contente, já queria ir para a Madeira, já tinha feito as matemáticas, mas ainda fiz uma cadeira e depois é que fui para a Madeira e voltei para cá. E quando voltei para cá é que constato que a Engenharia Química não era para mim. Eu precisava de uma coisa muito mais ativa, menos teórica, uma coisa que me desse trabalho, contacto com as pessoas. E fui quando ainda aguentei 2 anos e ao terceiro decidi mudar de curso e mudei para a Engenharia Civil. Perdi 2 anos nesta indecisão. E mudei para a Engenharia Civil e à Faculdade de Ciências fazer umas cadeiras que eram mais fáceis. Fui lá que conheci a Violante. A Violante é chegar a ser minha mulher por um erro que eu cometi, não é? Ela está ali. Mas a verdade é essa. Eu acabei por ir para Ciências e depois voltei para o técnico. E então, sim, para a Engenharia Civil. Vamos lá ver como é que eu tenho aqui a minha cálula. E ia começar precisamente pelo nome que é atribuído a esta sala. É o nome do arquiteto Nuno Teotónio Pereira. Foi exatamente sobre o Nuno Teotónio Pereira que eu fiz. Nós fizemos um trabalho, que é o Nuno Teotónio Pereira e o arquiteto parte do urbanismo, Rafael Botelho, né? Foi isto no último ano. Portanto, no último ano já apanhei a reforma do curso de Engenharia Civil, passou para 5 anos, e para o sistema semestral, e portanto no último semestre calha-me exatamente 2 trabalhos. O plano do arquiteto Rafael Botelho no Funchal, de 71, e para escolher, e a igreja, esta igreja aqui embaixo que vimos, do arquiteto Nuno Teotónio Pereira. E fizemos um trabalho em grupo, éramos 3, né? O professor gostou muito do nosso trabalho e deu 17 o trabalho que fizemos sobre a igreja, e 16 aqui, que era o meu principal trabalho, foi o plano de urbanização do Funchal. E portanto era sobre isso que eu queria falar hoje. E hoje de manhã fui ver a igreja.
só tinha visto a igreja na altura, fez o plano, fez o projeto da igreja, o estudo sobre a igreja, já em 71. A igreja tinha sido aberta em 70, tinha um ano. Na altura o arquiteto Nuno Pereira estava preso, na altura que fizemos o trabalho, não conseguimos sequer falar com ele, mas fomos lá, eu e mais dois colegas do curso. Quando entramos lá, os dois meus colegas disseram vir embora. Eu disse, mas isto não é uma igreja. Pois não, é uma igreja especial. Mas estejam descansados que eu faço o trabalho da igreja. E foi assim que eu fiz o trabalho da igreja e tivemos 17. Nota brilhante. E por isso agora que vim cá a Lisboa, não podia deixar de voltar à igreja. Eu que o fiz hoje de manhã. E passei a manhã. Descobri coisas que nunca tinha descoberto na igreja. Aquela igreja é uma coisa extraordinária. Mas não há uma igreja no mundo tão bonita como aquela. E fomos recebidos pela senhora que trata da igreja, nos ofereceu até um livro publicado, e eu vim lá com a alma cheia, né? Porque de facto não me tinha apercebido quando fiz o trabalho, embora o trabalho tivesse sido muito bem classificado, com 17, vejam lá, não me tinha apercebido todos os pormenores que tem aquele projeto. Aquilo é um projeto excepcional. Nós podemos orgulhar, nós, portugueses, termos talvez uma das igrejas mais bonitas do mundo. Eu não conheço, eu não sou crente, não conheço as igrejas todas, mas a todo o sítio onde eu vou, eu tenho que entrar numa igreja. E é isso que eu faço. E não conheço, de facto, no mundo, e também não conheço o mundo, não é? Uma igreja como aquela que o Nuno Teotónio Pereira fez. Nós temos de estar orgulhosos dessa igreja. E esta é a homenagem que vem cá prestar. Muito obrigado. Bem, havia mais coisas, mas o nervoso não. Eu depois escrevo. Gosto mais de escrever do que falar, né? Isso é verdade, né? A minha literatura escrita ainda dava uns livros bastante. Agradeço a todos. Miguel Rocha, para nos apresentar a proposta, chama a arquiteta Cláudia Gaspar, Presidente do Conselho Diretivo Regional do Alentejo. Olá, muito boa tarde a todos. Cumprimento os presentes, Sr. Presidente, Sra. Vice-Presidente, honrados homenageados de hoje, colegas e a todos os presentes, amigos e familiares dos homenageados. Já estou a fazer aqui. É a minha honra, em nome da Secção Regional do Alentejo da Ordem dos Arquitetos, apresentar o arquiteto Miguel Rocha, a quem entregamos o título de membro honorário da Ordem dos Arquitetos, em virtude dos seus contributos para a profissão, em particular, e para a sociedade em geral no Alentejo e no país. Nascido em 1960, de Serpa, do Baixo Alentejo, Carlos Miguel de Moura Parreira de Araújo Rocha tem um percurso profissional pautado pela dedicação ao ensino e à formação, pelo estudo da construção em taipa e pela recuperação do património construído com terra. São ainda de destacar as publicações sobre a construção e reabilitação em taipa e sobre a arquitetura popular portuguesa, assim como a sua atividade associativista e empresarial. Miguel Rocha é licenciado em Arquitetura pela Escola Superior Artística do Porto. Profissionalizado no ensino, tem larga experiência como professor no ensino básico e profissional. Nos últimos anos, tem desenvolvido em Espanha diversos projetos na área da recuperação de património construído em terra. Foi presidente da Associação Centro da Terra por 2 vezes, passada de 10 anos, em 2013 e 2014, e diretor-geral da empresa Terra Praxis, empresa com conhecimento aprofundado da matéria-prima terra e da forma de a analisar e de a transformar em material de construção. Tem um vasto conhecimento na construção e execução
em Taipa e recuperação da Taipa militar no Alentejo, onde há a destacar o Forte de Jerumanha no Alandroal e projeto de recuperação da fortificação abalortada de Campo Maior, onde prestou consultoria para a obra de recuperação e musealização da fortificação abalortada, especificamente para a reabilitação dos seus elementos de Taipa. A nível internacional, o arquiteto também esteve envolvido na recuperação do castelo de Reina, em Espanha, onde trabalhou durante cerca de 10 anos na assessoria técnica e gestão da obra de intervenção na fortificação medieval de Taipa, com a consolidação das zonas com instabilidade estrutural e restituição volumétrica de Taipa. Pelo exposto, e em reconhecimento de uma carreira de dedicação à arquitetura, a Ordem dos Arquitetos tem a honra de atribuir o título de membro honorário ao arquiteto Miguel Rocha. Muito obrigada. Vai usar a palavra o arquiteto Miguel Rocha. Todos, saúdo o Sr. Presidente, Vice-Presidente da Mesa e as secções regionais. Eu só posso começar por dizer que isto foi uma das maiores surpresas da minha vida. Há 30 anos, no mínimo, que eu ando a trabalhar com terra, que é aquilo que todos nós pisamos todos os dias e não ligamos, mas uma das primeiras coisas que eu aprendi foi que a construção com terra é desconhecida quase toda a gente. Ainda há 15 dias estivemos a dar um workshop no Instituto Superior Técnico e é desconhecido para muita gente. Muita gente não conhece. Por isso andamos na casa dos engenheiros. E isto é a deixa para vos dizer, embora a minha formação seja em arquitetura, passados muitos anos eu vi que prestei atenção a isso. Na altura não reparei muito. As minhas melhores classificações não eram na disciplina de projeto, mas sim na disciplina de construções. Ou seja, e passado muitos anos eu então entendi realmente o que me interessava era o material em si. E coincidências do destino, acabei por em 1995, começar a trabalhar com terra. Comecei a trabalhar mesmo em construção. Isto que eu vos estou a comentar, uma pequena história rápida, fez-me interiorizar também uma outra coisa. A arquitetura não é só o projeto, a construção, como todos a conhecemos, com a arquitetura e com a engenharia, mas é também a alma que está por baixo. A nossa terra possibilita-nos construir o mundo também. Drama, não há conhecimento técnico acerca disso. Razão pela qual, nos últimos anos, me tenho dedicado à investigação, principalmente para qualificar a minha prática profissional, que não é tanto de projeto diretamente, mas é projeto indiretamente. Colaboro com os projetistas todos, colaboro com os projetistas de engenharia, de arquitetura, e uma outra coisa fica sempre esquecida na arquitetura, quase sempre. Os construtores, pessoas que realmente fazem as obras. E eu ando aí. Ora bom, sem me querer alargar muito, eu queria dizer que é das maiores honras receber este
esta nomeação de membro honorário da Ordem dos Arquitetos, uma vez que algum de vocês me conhecia. Desculpem ser tão direto. Poucos. Dois. É assim, é onde eu trabalho. É lá atrás, na construção real. Por isso eu não ando aqui fora. É uma grande honra e uma grande honra pessoal, naturalmente, a qual agradeço, mas para mim, sobretudo, uma grande honra porque é o resultado do trabalho, não só meu, porque eu não ando nisto sozinho, ando a aprender com muita gente, ando a intercambiar e trocar com muita gente, e é sobretudo para a honra, para o crescimento em Portugal da arquitetura e construção com terra. Obrigado. Obrigada. Passamos para o arquiteto António Porfírio de Sousa Maia. Para apresentar, chamo o arquiteto Ricardo Latoeiro, presidente do Conselho Diretivo Regional do Algarve. Boa noite a todos. Cumprimentar membros eleitos, membros não eleitos, presidentes, ex-presidentes, instituições aqui representadas. Meus caros, hoje estamos aqui para portugar o nosso Porfírio Maia. Vamos ver se eu consigo fazer isto sem eu e tu nos emocionarmos. O Porfírio começou a desenhar casinhas desde criança e, num piscar de olhos, passou de desenhar casinhas enquanto crianças a ser um dos 5 arquitetos prediletos de desenhar construções em Valdelobo. Teve uma longa vida e diversificada em várias áreas da nossa profissão, desde a prática, à academia e, sobretudo, às políticas públicas, tendo sido vereador do município de Faro e responsável por vários planos de urbanização e de desenvolvimento da capital do Algarve. Foi também vice-presidente da CCDR, o qual esteve também consigo a criação do PROTAL, portanto, um dos primeiros planos regionais de ordenamento do território. Mas, para além de tudo isto, aquilo que me traz aqui hoje a representar a Secção Regional do Algarve e na proposta do Porfírio Maia, é a capacidade de o empenho e o rigor em prol dos outros. É exatamente a antítese daquilo que temos hoje na sociedade e, portanto, o Porfírio Maia não representa a espuma, representa o conteúdo. E representa o conteúdo sem qualquer vaidade, sem qualquer publicação das suas obras, sem qualquer necessidade de se afirmar a si perante o mundo. O Porfírio Maia representa aquilo que deve ser o interesse público de quanto temos algum poder ou alguma capacidade de poder transformar a vida dos outros, a podermos aplicar para o bem comum. Obrigado. Chamo então o arquiteto Porfírio Maia. Senhor Presidente do Conselho Diretivo Final da Ordem dos Arquitetos, Senhora Vice-Presidente, caras e caros colegas, amigos, o que é que eu vos posso dizer? Quero-vos dizer que estou aqui com um duplo sentimento. O meu coração está cheio
de gratidão e de alegria. Gratidão por receber este prémio da Ordem dos Arquitetos. E de alegria por ir fazer parte de um conjunto de arquitetos mais restrito que eu me habituei a admirar. Este é também um momento em que olhamos para trás e tentamos fazer um balanço do percurso que percorremos. Mas eu confesso que tenho uma grande dificuldade em falar de mim próprio. Até porque ainda hoje tenho a dúvida com a qual nasci. Eu ainda não sei quem eu sou. Felizmente, que o Algarve está muito bem representado na Ordem dos Arquitetos, na sua direção e no seu presidente. Tem sido, aliás, o grande responsável pelas grandes emoções que nos últimos tempos têm sido proporcionadas. E que hoje, mais uma vez, disse aquilo que eu não sei dizer, porque não sei falar de mim próprio. E, portanto, resta-me agradecer com carinho e gratidão esta distinção que acabam de otorgar, mas também agradecer aos meus colaboradores, aos meus clientes, aos meus professores, e hoje está aqui um, pelo menos que eu tenha detectado, o Rui Florentino, que me ensinaram as coisas para as quais eu tive a oportunidade de assumir responsabilidades. Quero, portanto, agradecer uma vez mais e dizer-vos bem-ajam e obrigado. Obrigada. Para nos apresentar Alberto Cruz Reais Pinto, chamo o arquiteto Pedro Novo, presidente do Conselho Diretivo Regional de Lisboa e Val do Tejo. Caro Presidente, Ordem dos Arquitetos, Arquiteta Avelina Oliveira, cara Vice-Presidente, Portugal, caro Presidente da Mesa da Assembleia da Secção Regional de Lisboa e Val do Tejo, Arquiteto João Paulo Bessa, caros Presidentes dos Conselhos Diretivos das Secções Regionais aqui presentes, aos homenageados, aos mais presentes, caros colegas. Hoje é um daqueles momentos em que a profissão se reencontra com a sua própria história, em que celebramos não apenas um percurso, mas uma vida inteira dedicada à arquitetura, ao ensino, à construção e ao pensamento. Celebramos Alberto Reais Pinto, número 434. Falar do arquiteto Reais Pinto é falar de uma figura incontornável do panorama da arquitetura portuguesa do século XX e século XXI. Professor catedrático da Faculdade de Arquitetura e Artes da Universidade de Lusíada, onde, do alto dos seus 93 anos de idade, hoje coordena o Centro de Investigação em Território, Arquitetura e Design, vulgo citado, doutorado pela Universidade de Salford, no Reino Unido, foi diretor da Faculdade de Arquitetura e Artes da Universidade de Lusíada de Lisboa entre 2009 e 2012 e foi membro do Conselho Geral da Academia de Escolas de Arquitetura e Urbanismo de Língua Portuguesa. Mas o nome de Reais Pinto está também ligado à prática. Na ICESA, empresa de construção civil que ajudou a fundar em 1964, especializou-se em pré-fabricação pesada. Formando-se nessa área na Société Rio, em França, foi o projetista e responsável pela construção de cerca de 10 mil fogos na Grande Lisboa. Entre eles, os de Santo António dos Cavaleiros e da Quinta do Morgado à Encarnação. Obras que continuam a testemunhar uma visão, um entendimento da arquitetura enquanto instrumento de coesão social. Obras, por incrível que pareça, com sistemas construtivos 6 décadas adiantados no tempo.
No plano institucional, o professor Riacho Pinto serviu a nossa profissão com notável empenho e inigualável generosidade. Foi presidente do Conselho Regional de Delegados da antiga Secção Sul, foi presidente da mesa da Assembleia Geral do Colégio de Especialidade de Gestão, Direção e Fiscalização de Obras, foi presidente das comissões de acreditação dos cursos de arquitetura da Universidade do Minho e da Escola Superior Artística do Porto, exerceu ainda funções de consultoria técnica e fiscalização em várias obras, inclusive a fiscalização da construção da nossa sede. O seu tempo e dedicação à ordem, à vida associativa e aos arquitetos são um exemplo de um verdadeiro sentido de serviço e de pertença. Hoje, é presidente da Academia Nacional de Belas Artes e integra a Comissão Revisora de Contas da Fundação Carlos Gulbenkian. A sua carreira é um exemplo de uma vida inteira ao serviço da arquitetura como disciplina e, sobretudo, enquanto missão. Permitam-me, porém, uma nota pessoal. É com particular orgulho que recordo ter sido aluno do professor Riacho Pinto, na disciplina de Construções na Universidade Lusíada de Lisboa, já no longínquo ano 2000. Completam-se agora 25 anos desta feliz coincidência. Recordo o rigor, o detalhe e a serenidade com que nos partilhava o saber, modo quase metódico com que nos ensinava a pensar a arquitetura para lá do desenho. Dizia construir, dizia-nos ele, é compreender o tempo e o peso das coisas. Ainda se recorda? Quando o Conselho Diretivo da Secção Regional de Lisboa e Val do Tejo decidiu propor a outorga deste título honorário ao Conselho Diretivo Nacional, fiz questão de chamar o professor para uma reunião sem avançar o motivo. Depois de uns apontamentos de ocasião, comuniquei-lhe a boa nova. O professor ouviu-me, em silêncio, e num gesto de enormíssima humildade, e confesso, algo que irei recordar para todo o sempre, eu diria até num gesto tão próprio de quem nunca precisou de se afirmar, porque sempre se impôs pelo esforço e pelo mérito, respondeu-me o seguinte: muito obrigado por esse gesto tão bonito. Mas, meu caro Presidente, e acredito que foi a única vez que me tratou por Presidente, o melhor do seu anúncio não é propriamente a outorga enquanto membro honorário da Ordem dos Arquitetos. Na verdade, a nossa conversa encerra aqui um ciclo. O ciclo completou-se, dizia o professor. Hoje vejo os meus alunos tornarem-se melhores do que eu. E foi por isso que trabalhei toda esta vida. Bem sei que foi uma gentileza para com a minha pessoa, uma mentirinha. Penso não cometer esta inconfidência ao partilhar estas palavras, pois nelas está contida a essência daquilo a que eu chamo de mestre. Um mestre que ensinou gerações e gerações a pensar, a construir e a servir esta casa. Um mestre que nos mostrou e mostra a verdadeira arquitetura. A arquitetura que nem todos conhecem. A arquitetura que começa onde termina o ego. E se transforma em compromisso, em ética, em legado. Este título é mais do que um reconhecimento. É uma homenagem sentida e a confirmação de que, nesta profissão, há mestres que ficarão para a eternidade. Arquiteto Alberto Riacho Pinto, em nome da Ordem dos Arquitetos e em nome de todos os que aprenderam, ouviram e hoje o admiram, muito obrigado pelo exemplo, pela obra e pela vida dedicada a esta casa e, sobretudo, à arquitetura. Bem-haja. Chamo então o arquiteto Riacho Pinto. Calazinha para não falar demais. Boa tarde a todos, caros colegas
cumprimento o Presidente da Ordem dos Arquitetos, arquiteto Avelino Oliveira, a Vice-Presidente da Arquiteta Paula Turgal, que já nos conhecemos há muito tempo, e o Presidente do Conselho Diretivo Regional de Lisboa e Val do Tejo, o Pedro Novo, exagerou um bocado quando falou de mim. Acho um bocado empolado. Mas, enfim, os amigos às vezes têm a tendência para exagerar. Mas de qualquer maneira agradeço muito, atenção. E antes de mais é isso que eu queria dizer. Agradeço as palavras generosas do meu colega Pedro Novo, por quem tenho especial consideração pessoal e profissional. Encontramos já há muitos anos na Lusíada. Agradeço reconhecidamente esta distinção que me é atribuída pela Ordem dos Arquitetos e relativamente à qual tenho uma grande ligação e compromisso. Depois citava aqui os cargos, já foram citados, é mais rápido. Muito rapidamente, só para dizer que eu sou o resultado do que fui aprendendo com os meus pais, com os meus colegas, com os meus amigos, com os meus alunos e com todos aqueles com quem tenho aprendido e vou aprendendo humildemente ao longo da minha vida já longa, porque só se é velho quando se perde a capacidade de aprender. Por isso não posso esquecer daqueles que tiveram grande importância na minha formação como arquiteto. E refiro-me ao arquiteto Pedro Cid, ao arquiteto Keilo Amaral e ao arquiteto Manuel Tainha. Particularmente ao arquiteto Manuel Tainha, porque foi aquele com quem trabalhei mais tempo e mais intensamente. Com eles aprendi a dar prioridade à vertente social da arquitetura e a trabalhar para a sociedade. Por último, dizer que tenho ao longo da minha vida, do meu ciclo de vida, 25 anos de empresas, o período mais intenso na minha vida como arquiteto, nas áreas do projeto, da construção e da gestão de empresas. 37 como professor universitário, no ensino e na investigação. Também já há muitos anos como académico da Academia Nacional de Belas Artes, da qual sou ex-presidente. Com este percurso vou sempre aprendendo, atentamente, com quem sabe, contribuindo como posso, na minha área, para uma sociedade mais sustentável e mais inclusiva. Obrigado a todos. Obrigada. Para nos apresentar José Manuel Castanheira, chama a arquiteta Paula Turgal, vice-presidente do Conselho Diretivo Nacional. Vantagem de sermos últimos. Tem uma certa vantagem, porque vou saltar já por cima do protocolo. Sintam-se todos cumprimentados. Caríssimos amigos, colegas, estimados. Na boca de cena transparente, uma folha de papel branca, precisa e infinita, onde o tempo se inquieta e o vento se desenha. Primeiro ato. O lugar do imaginário. Da Cova da Beira às serras que encontram a linha do horizonte, entre paisagens de montes e vales onde o olhar se eterniza e se prolonga, as aldeias ensinam-nos o essencial. A terra e a pedra que as constroem alicerçam-se no chão, mas pertencem ao céu. Entre cerejais e oliveiras, o ciclo das estações marca o ritmo da vida. A luz e a sombra projetam-se nas encostas, em silêncios de perder de vista. A Beira Baixa é assim. Alicerce e horizonte. O lugar onde o chão e o céu se encontram, onde nasce o lugar do imaginário, o lugar onde o vento se desenha e o ar se constrói. Segundo ato. A flor da cerejeira.
A flor da cerejeira floresce entre maio e junho. Surge por instantes breves, leve como uma aragem, uma promessa que se cumpre no ar. Da flor branca à promessa nasce um doce destino. Do instante à permanência, do papel em branco à ideia construída. De um fulgor que decide o destino, a Mila entra em cena como quem colhe, a cada estação, a flor breve da cerejeira e a transforma em eternidade. As personagens perceberam que o espaço podia respirar, que a arquitetura podia mover-se, que o palco podia ser também casa. O álbum familiar perfeito, deambulando de referência em referência entre autores vários. Terceiro ato. O tempo das cerejas. O tempo das cerejas chega com maturidade, com o sabor doce do trabalho e a descrição serena da persistência. É o tempo em que a obra se multiplica. Livros, palcos, museus, cidades, memórias, álbuns familiares. Cada projeto é um fragmento do mundo. Cada espaço, uma ideia habitada. Há nesta cena uma beleza imensa de dimensão simbólica, feita de despedidas e de renascimentos, da beleza efêmera à transformação. Quarto ato. Desenhar as nuvens. Desenhar as nuvens é tentar fixar o que muda. É transformar o efêmero em permanência. Um traço que procura a luz, uma arquitetura que respira, um teatro que pensa. Nos cenários, o espaço é também personagem. Move-se, transforma-se, fala com quem o habita. Cada projeto é um exercício de equilíbrio entre a precisão e o sonho, entre o cálculo e o instante. Como quem desenha o ar e o faz habitar por dentro. Entre a folha de papel e o palco, entre o desenho e a construção, nasce outro cenário. A casa das nuvens, onde o vento tem morada num lugar suspenso entre o real e o poético, onde o desenho é já matéria e a nuvem arquitetura. Quinto ato. A cena infinita. Chega ao tempo do silêncio. O pano desce devagar, mas a cena permanece suspensa no ar, na memória dos lugares, no lugar de quem viu e de quem sonhou. Porque a obra não termina com o último aplauso. Continua discreta e luminosa no espaço que deixou para o outro, no gesto que desenhou o invisível. A arquitetura é também palco e o seu palco, arquitetura. Ambos lugares de encontro, de respiração e de vida. Agora o tempo abre-se como horizonte. A casa das nuvens permanece não como refúgio, mas como impulso. Um convite ao imaginário a desenhar o ar, a construir a luz. E assim, quando tudo parece terminar, começa o verdadeiro ato, aquele em que o pensador se dissolve na sua obra e o resultado, finalmente, fala por ele. Epílogo. É difícil colocar em palavras o imaginário de José Manuel Castanheira. Alma inquieta e serenidade presente, cria e constrói para que o outro exista. O ator, o espectador, o cidadão. Cada cenário é uma reflexão, uma pausa no tempo. Cada livro, um eco de tudo o que ainda lhe falta dizer e desenhar. A sua obra é uma conversa longa entre o visível e o invisível, entre o efêmero e o que permanece. A Mila, como carinhosamente é tratada pela família e amigos,
é a Maria Emília Castanheira, companheira de uma vida. Foi com ela que José Manuel Castanheira encontrou o teatro e juntos, num só, alimentam numa paixão intensa o sonho de agarrar as nuvens. Caro José Manuel, estando tão distante e tão perto quanto distante. O distante já dista cerca de 42 anos, quando entrei pela primeira vez na sua sala de projeto enquanto aluna. Hoje é para mim uma grande honra estar aqui, como é para a Ordem dos Arquitetos, ao conceder-lhe a outorga do Estatuto de Membro Extraordinário Honorário, pelo reconhecimento do seu percurso singular e multifacetado, que oscila entre a arquitetura, as artes plásticas, a cenografia e a museologia, pela projeção internacional da sua obra, pelo imenso legado que nos deixa e que nos vai continuar a deixar, e pelo contributo maior para a valorização da cultura portuguesa aqui e além fronteiras. Que o sabor da cereja permaneça pela eternidade. Muito obrigada. Vai usar da palavra o arquiteto José Manuel Castanheira. Boa tarde, boa noite. Já. Depois de tudo o que eu vi, é difícil falar. Enfim, saúdo a Ordem dos Arquitetos, Sr. Presidente, Conselho Diretivo Nacional e a Sra. Vice-Presidente, a quem agradeço, eu não sei de que forma, estas palavras que são muito tocantes. Muito obrigado. Saúde também todos os outros laureados, os amigos, colegas, colaboradores. É uma enorme honra receber esta distinção e não posso deixar o meu primeiro gesto de profunda gratidão. Mas é uma gratidão que se funde com muita emoção, respeito e humildade. E também com alguma prudência, porque sinto aumentar o peso da responsabilidade, atributo que molda a minha liberdade na solidão do ateliê. Hoje, com este reconhecimento, avida-se o mistério sobre o que me terá levado a querer ser arquiteto. Mas são tantos os mistérios da vida que, enfim, este será apenas mais um. O tempo, como sabemos, dissolve tudo e tanto tempo assim sentado naquilo que eu gosto de chamar, porque vem da minha infância, a pedra da paciência, fui esculpindo na minha mente um verdadeiro laboratório. Os meus primeiros anos foram vividos entre duas casas, uma na aldeia, outra na cidade. Na primeira, a aldeia,
que era uma casa alugada, havia ao fundo de um corredor uma porta fechada que nunca se abriu. Quando o senhorio aparecia, fechava-se lá dentro e por baixo da porta eu apenas via uma pequena réstia de luz que coava no chão. Nunca vi o que lá estava dentro. O segredo manteve-se a vida toda. Os anos passaram, a luz enigmática permaneceu. Quando anunciei lá em casa que queria ser arquiteto, por iniciativa do meu pai, fui ao ateliê de um arquiteto amigo. Em cima de uma mesa abriram-se volumosos dossiês de onde saíram lençóis de papel, vocês todos conhecem, desdobrando e amarelecidos. Com amabilidade foi desfiando desenhos sobre desenhos, almejando alguma espécie de sedução num discurso errático sobre hipotéticas construções. Perplexo, confuso, ao sair, parei na rua, estava verdadeiramente confuso, perdido, sem saber para que lado ou de que lado vinha o futuro. Era demasiado novo, ainda não estava desperto. Levei muitos anos até perceber que aquele ritual de páginas primorosamente desdobradas sem fim continham talvez um código que me escapou, algo que me queria conduzir para o outro lado. Uma hipótese. Seriam novos códices que mais tarde, muitos anos depois, eu fui ver no Museu de Antropologia, aquele que estava lá na Cidade do México. Ou teria antes algo a ver com o método das rugas dos grandes mestres pintores chineses? Ou seria uma iniciação ao prazer geometrizante dos lençóis brancos no ato de fazer ou de saber fazer a cama? Bom, mas afinal, o que é que isto tudo teria a ver com a arquitetura? Já na outra casa, a casa da cidade, a do meu avô, ele exibia numa sala, nas paredes, vários mapas mundi, uma régua vertical onde registava o crescimento dos netos e no centro havia um candeeiro mágico que, ao acender, deitava repousados. Anos depois, já na ESBAL, nas aulas de arquitetura, de repente mostram-me um filme, o criado do Joseph Losey, o Harold Pinter, como se sabe, onde de repente uma escada em caracol era afinal uma espiral simbólica do poder. E logo a seguir um outro professor introduz o Dia dos Prodígios da Lídia Jorge, que acabara de sair, para introduzir o papel fundamental do realismo mágico. Por aqui, uma outra luz animou o caminho e o entusiasmo. E o trabalho final do curso foi todo desenhado e pintado à mão em papel de cenário. Então, a outra luz apareceu. Mas desta vez, uma claridade absoluta e interior. O amor. Com a Mila, que viria a ser a minha mulher, o teatro e a poesia invadiram os meus dias e nunca mais parei de inventar geografias para os atores fingirem a vida e para estimular os espectadores a rever o seu tempo. Era uma intuição, naquele tempo, o que eu sentia era já uma enorme inquietação sobre a relação que as salas ofereciam entre a cena e o público. Entrei para o teatro a espreitar a arquitetura teatral, à qual se somou um longo diálogo com os escritores, os dramaturgos, a dramaturgia, que me ensinaram como a sabedoria da grande literatura é essencial à arquitetura. Mais tarde, com Jorge Perec,
experimentei a fusão da arquitetura com a cenografia e o alcance de aprender a olhar o fluxo sempre em mudança do espaço e do tempo. Empreendi uma viagem pelos modos de usar a vida, tão caro ao Perec, mas de repente verifico que a velocidade aumentou de tal modo que agora quase tudo me surge desfocado. Pelos anos irrompeu uma avalanche caótica de conhecimentos e surgiu a necessidade de um método capaz de sintetizar e combinar tantas coisas que pareciam separadas, mas que afinal não eram, qual máquina de pensar, herdeira da arte combinatória do Ramon Lull, século XIII, ela própria uma precursora dos algoritmos. Contudo, os meus algoritmos são outros. O desenho e o lápis. E ambos só sobrevivem em ambiente papel branco. Desculpem, nesta cerimónia deveria ser mais otimista, mas sou um terráqueo muito apreensivo com este admirável mundo novo. Inevitavelmente estou numa viagem de rotação e translação, mas alimentado pela imaginação. O arquiteto sonha com nuvens acrobáticas e a humanidade dramaticamente segue distraída e deleita-se com promessas abstratas de eternidade e de felicidade. Na esteira do grande mestre Ushio Amagatsu, japonês, coreógrafo, sei que desde que aprendi a andar, produzo diálogos com a gravidade. Nada mais. Coreografias que determinam como qualquer coisa se poderá erguer do chão. Tanto pode ser uma árvore como uma casa. O equilíbrio possível traduz-se num simples risco, uma linha que se alonga até o centro da Terra, lugar onde fui, vejam só, mas pela mão do Júlio Verne, e onde comprovei como o traçado dessas linhas está alterado e fora da geometria adequada. A ruralidade que tive a sorte de absorver na infância imprime a cada passo, por contraste, uma forte inquietação sobre esta deriva natureza-cultura. E aqui o arquiteto vacila e pensa em como andamos a devastar o planeta de uma ponta à outra, enunciando miragens atrás de miragens. A primeira máquina que me hipnotizou foi numa ida ao dentista, acompanhado pela minha mãe, ou acompanhando eu a minha mãe, tinha para aí uns 5 ou 6 anos, onde de repente vejo extasiado pela primeira vez um copo de água que se enche sozinho. Daí para cá, os hipnotismos e os malabarismos do progresso foram fulgurantes. Até que aparece o filme 2001, Odisseia no Espaço, do Kubrick e do Clarke, como se sabe. E passei a olhar as máquinas de outro modo, e em como esse facto inquieta a minha condição de arquiteto. As cidades encheram-se de construções que esqueceram o homem e soam a meros exercícios de geometria. A tribo do AutoCAD e sucedâneos, com quem tenho um grave problema por resolver, importa famílias de bibliotecas digitais e tenta convencer-me de que representam hipóteses de felicidade. Temos assim casas alimentadas com muita economia, funcionalidade, eficácia, utilidade, luz artificial, muita, ruído, muito ruído, pladur, etc, etc, etc. E os metros quadrados também, os metros quadrados que servem para definir coisa nenhuma, mas foi esquecido o tempo, o pó, os corredores, os recantos, o sótão, o escuro da noite, os espaços inúteis, o silêncio, a melancolia, os cheiros, a madeira, a boa madeira, a luz filtrada, ou seja, tudo em função de uma eficácia
que quer anular as imprescindíveis inutilidades. No exercício da cenografia foi preciso aprender a inventar outras casas, outras cidades, que para serem credíveis me fizeram iniciar em jogos com a imagem da palavra. E depressa constatei que essas construções, a que prefiro chamar microgeografias, não eram possíveis com os materiais de construção convencionais. Fui professor 40 anos na Faculdade de Arquitetura, recordo com saudade os primeiros anos e os exercícios que importei do teatro para a percepção do espaço, introduzindo a plenitude da percepção sensorial. Não foi fácil a vida de professor, mas as paixões são assim. Mas foi um enorme prazer ver em cada aluno, antes de um futuro colega, um potencial amigo. Fiz, sobretudo, um esforço para mostrar que a tarefa não era ensinar, mas sim proporcionar. Não ousei ensinar a desenhar casas, mas apenas suscitar um pensamento sobre a casa e sobre o mundo. Confesso que tenho saudades e creio que, nesse sentido, as casas imaginárias, que já foram construídas, deram um contributo importante. Deveria aqui falar de muitos dos meus mestres e de tantos colegas e colaboradores, mas não há tempo. Fica para outro dia. Mas foi numa primeira visita ao ateliê do mestre Lagoa Henriques que surgiu o sonho de um ateliê laboratório em permanente demolição e reconstrução. Uma casa da cenografia, um ateliê utópico, onde coabitariam saberes diversos, arquitetos, pintor, designer, professor, por aí fora. Mas também a companhia dos escritores, escultores, cientistas, músicos, etc. E onde a multimédia se ocuparia das ferramentas. O Oscar Niemeyer fazia algo parecido na cobertura do Ipiranga, lá em Copacabana, até praticamente ao final dos seus dias, sempre a estudar. Talvez tudo se passasse nesse ateliê hipotético, sentados à volta de uma mesa numa refeição, onde uma outra coreografia daria início a uma espécie de bailado de combinações. Um pouco parecido com o que, quando colaborei com os RCR em Olot, Barcelona, já eles seguiam um pouco esse trilho, o do papel essencial da dança e da cenografia no pensamento da arquitetura contemporânea. Bom, e ao fundo desse ateliê imaginário, na parede, vou desenhar uma montanha em homenagem a Pina Bausch. Ali poderemos ver alguém a caminhar com dificuldade, carregando às costas um velho armário cheio de livros. Errante biblioteca, ameaçada pela barbárie que se aproxima de novo e que não sabe para onde há de ir. Entretanto, o mistério permanece porque a luz por baixo daquela porta da minha infância continua acesa. Muito obrigado. Para encerrar a cerimónia, chamo o Sr. Presidente da Ordem dos Arquitetos, arquiteto Avelino Oliveira. Ora bem, bom, separa-nos uma curta distância, agora já vai tarde, uma curta distância que estamos todos a convidar para tomar pelo menos um pequeno cocktail, e eu vou tentar ser muito breve, mas quero deixar aqui 2 ou 3 notas que me parecem importantes. Primeira, começar por saudar essencialmente aqueles que são os homenageados, começar por aí. A doutora Patrícia Viegas Nascimento da Bissaia Barreto, que teve que se ausentar já, mas que esteve connosco praticamente a cerimónia toda. Os familiares, a Maria Madalena, o Eduardo Almeida, ou seja, os familiares do arquiteto Eduardo de Almeida.
o professor Alberto Reais Pinto, o José Manuel Castanheira, que acabou de nos dar aqui um momento muito forte e muito interessante, o José Gigante, que começou, enfim, o José Gigante foi meu professor. O José Gigante é a alma da faculdade onde eu estudei. Marcou inúmeras gerações. Já vou falar dele. O Miguel Rocha, que teve e que tem um trabalho extraordinário. A Ana Isabel Ribeiro, também já vou lançar um desafio. O engenheiro Danilo, tão emocionado e tão emocionante para nós. E o António Porfírio Sousa Meia. Bom, depois, claro, saudar todos os dirigentes, os presidentes das secções, vieram cá todos, fizeram todos os discursos, todos os restantes dirigentes, meus colegas, permitam-me, outros dirigentes, presidentes dos órgãos da disciplina que estão aqui presentes, permitam-me destacar aqui duas pessoas e destacá-las de uma forma muito forte, além, obviamente, da minha vice-presidente que me acompanha ali na mesa, que são dois antecessores com quem eu tenho uma enorme estima e que eu acho que devíamos dar aqui uma especial palavra. Porque esta cerimónia é vista como uma cerimónia, geralmente, para nós, é uma cerimónia feita em família. Não é uma cerimónia... A atribuição do título extraordinário, honorário, a honorabilidade destes membros é uma coisa que se faz em casa. Nisto não nos interessa muito fazer foguetes e colocar lá fora. E, portanto, a presença de José Manuel Pedreirinho e a presença do Gonçalo Birne aqui honra-nos, primeiro pela vossa carreira e segundo, o Gonçalo Birne inclusive tem todas as insígnias que existem nacionais, internacionais, e acho que é para nós um prazer que ele acompanhe nesta festa que é de família. E é por ser uma festa de família que eu queria dizer aqui duas ou três coisas que me parecem importantes. Obviamente aquelas coisas banais, quase que a gente consegue replicar. Quem não compreende a memória, quem não respeita a memória, não pode ter um desígnio para o futuro. E alguns pensam que o facto de nós estarmos a celebrar carreiras, contar narrativas, contar histórias, contar percursos de vida, contar exemplos, não é? O que é dar a honra? O que é o membro honorável? É alguém que nós estimamos, é alguém que nós entendemos que serve um exemplo para os outros. Se é alguém que serve um exemplo para os outros, não é alguém do passado. É alguém que está... Esta atribuição do título é direcionado para o futuro. Portanto, o que se passou aqui hoje é muito mais próximo daquilo que a gente faz quando faz uma festa de família, quando tem alguns convidados. E eu queria também já agora aproveitar para destacar aos convidados externos que temos aqui, representantes da DGT, representantes da Associação dos Arquitetos Paisagistas, representantes da Ordem de Engenheiros Técnicos. Temos que tratar muito bem esses nossos convidados, espero não me esquecer nenhum, da Ordem dos Solicitadores, que também têm cá representantes, e já agora daqueles que nos ajudam a contribuir para fazer estas cerimónias, a Arqueabanca e a Cécil, que também contribuem para isto e que acho que temos de dar uma palavra. Em segundo lugar, para todos aqueles que permitem, os nossos funcionários, os nossos trabalhadores, que também permitem que esta cerimónia aconteça. Mas, voltando ao tema do futuro da memória, isto é a nossa maior riqueza. Quando nós optamos neste mandato por um modelo em que consigamos ter uma cerimónia de atribuição dos membros honorários que tenha uma determinada estrutura, geralmente nós recebemos dezenas e dezenas de propostas de pessoas, todas elas justificavam receber o título de membro honorário. Mas, efetivamente, se nós diversificarmos em dezenas este ano e depois temos que replicar em dezenas para o ano, eventualmente perde-se esse valor simbólico. Então nós temos esta estrutura que é fácil de explicar. É, por um lado, temos que valorizar instituições que trabalham connosco, neste caso foi a Bissaia Barreto. Eu continuo a achar, a doutora foi-se embora, eu continuo a achar, e até vejo aqui alguns arquitetos, por exemplo, estou a ver o caso do Gonçalo, que ainda outro dia estive em Coimbra e vi magníficas obras que ele está lá a concluir. Eu espero que esta expansão do Portugal dos Pequenitos, que a mim me encanta, que ainda consiga ter uma terceira expansão. Florindo, vocês têm que batalhar por isso. Acho que é um dos melhores exemplos. Eu acho que a questão da Bissaia Barreto, ainda bem que a secção centro se lembrou, porque provavelmente peca por tardia.
Eu queria muito dizer isto. Primeiro pelos arquitetos que tiveram na origem, evidentemente o Cassiano Branco, incrível, um arquiteto do modernismo que se baseou nos modelos do Raulino, vejam bem, quase que um paradoxo, não é? E que ensina a história de Portugal, ensina a história de desenvolvimento do mundo ocidental através da arquitetura. E isto nós arquitetos temos que saber valorizar. Depois, evidentemente, a questão de uma atribuição a título póstumo. O que é que acontece? As nossas secções regionais são relativamente recentes, só surgiram a partir de 2020, com esforço. Estão aqui os meus antecessores, todos os meus 2 antecessores participaram nesse processo e contribuíram para ele. Todos eles contribuíram para ele, para a sua implementação, para a sua operacionalização. E a gente descobriu com as secções, com os territórios, e nomeadamente com os presidentes desses territórios, que há tanto por descobrir e há tanta injustiça na valorização cultural dos arquitetos, que surgem nomes que uns conhecem mais, outros conhecem menos, que fazem parte de um roteiro cultural, de uma valorização dos territórios, e nós estamos, a Ordem dos Arquitetos, a dar esse contributo. Mas também o devemos celebrar aqui em casa, a começar por celebrar aqui em casa. Portanto, a missiva que levamos para o caso dos arquitetos, no caso dos Açores, do arquiteto Eduardo, claramente, o arquiteto Eduardo é claramente não só replicar a defesa da sua obra, a sua devida classificação e a valorização de mais como eles contribuíram assim. E depois continuar por aí fora. Se me permitem, uma pequena nota por cada um deles. Ana Isabel Ribeiro tem um desafio. E tem que completar a história da Ordem dos Arquitetos. Sabem que ela tem um magnífico trabalho desenhado até meio, mas um trabalho denso, que vale a pena ler, mas depois, como ainda está muito jovem, não é? Esta atribuição tem aqui um retorno, que tem que completar o resto da história, portanto, porque nós também precisamos disso, não é? Da história associativa, que também tem uma enorme riqueza. O engenheiro Danilo é extremamente inspirador. É inspirador pelas palavras que nos disse, mas é também inspirador como é que alguém cujo um trabalho que tem feito num território que tem características muito especiais, como a Madeira, onde foi diretor de uma câmara como o Funchal, onde ainda por cima escreveu sobre planeamento, escreveu sobre a valorização histórica das obras, ou seja, vejam bem, um engenheiro a defender aquilo que é boa arquitetura. E dar o exemplo para os bons arquitetos. Acho que nesse aspecto a secção regional valorizou. Portanto, não é uma questão de passado ser engenheiro, é uma questão de inspiração para o futuro. Mais personagens como estas. O Miguel Rocha trabalha numa área, curiosamente, que se fosse há uns tempos diziam que era uma área desatualizada, é uma área de futuro. A taipa, o recuperar a reabilitação urbana, o património, manter o património com identidade, voltarmos às novas técnicas. Estamos a ver a indústria a pegar novamente nessas técnicas, mas depois muitas vezes os arquitetos e engenheiros não sabem como fazê-lo e, portanto, é um dos mais inovadores. Vejam bem, a arquitetura da terra volta a ser uma questão de inovação e isso também faz parte da valorização e é óbvio que um território como o Alentejo assim o tem que fazer. De quem ainda me esqueci? Do Gigante. A gente chama-lhe Gigas, não é? O Gigas marcou geração. Não sei se calhar muitos não conhecem. O José Gigante é filho de um grande arquiteto e é ele também um grande arquiteto. Tem vasta obra, foi sócio de João Álvaro Rocha, enfim. E depois é um professor extraordinário que marcou. Era o que fazia as festas do Carnaval, mascarava-se. Faz poemas sobre cada um dos alunos. Ele tem poemas sobre cada um dos alunos, tem um repertório imenso. E continua. Mesmo com a saúde, não está como viram, mas ele está ali. A saúde às vezes não ajuda, continua a encontrá-lo todos os fins de semana na Casa da Arquitetura, continua a incentivar no seu escritório e, portanto, é um exemplo inspirador. Portanto, não é uma questão de memória, é um exemplo, é uma inspiração de futuro. Porfírio Pardal Monteiro, acho que as palavras... Peço desculpa. Nós temos esta... Acho que não é um insulto. Confundir com o Porfírio Pardal Monteiro, mas Porfírio Maia. Peço desculpa. Porfírio Sousa Maia. A questão daqueles que atuam nas políticas públicas e atuam num determinado território, e o exemplo que está a deixar junto dos arquitetos
para que tenham um incentivo maior de participação pública, de envolvimento, de perceber que isto só não se faz só do lado dos ateliês, que se faz nas diferentes vertentes, o seu longo percurso político, estar aqui connosco, acho que também é uma questão de inspiração. E, portanto, isso é que para o Algarve está a descobrir também muitos dos seus valores e está a conseguir promover muitos dos seus valores daqueles arquitetos que trabalharam para o futuro e que continuam a trabalhar para melhorar aquilo que é o nosso território. E finalmente, duas referências, obviamente. O professor Alberto Reis Pinto. Bom, eu tenho que reconhecer aqui uma coisa, quer dizer, nos últimos 2 anos tenho descoberto esta personagem magnífica que é muito amada aqui em todos em Lisboa. Então eu dizia a alguns, como sabem, eu sou do Porto, e eu dizia assim, epá, o professor Reis Pinto é, como nós temos alguns exemplos lá no Porto, alguns professores de quem arquitetos, professores de quem toda a gente gosta. E o professor Reis Pinto impressiona-me todos os dias. Primeiro pela sua energia, pelo que continua a fazer. E mais do que isso, é que não é só falar de arquitetura, discutir de arquitetura, é promover a boa arquitetura. Continua a fazer iniciativas, de exposições, debates, a participar aqui na Ordem dos Arquitetos em tudo que são as nossas iniciativas, a motivar os mais novos e, portanto, realmente estamos a falar de alguém que continua a trabalhar e a construir o nosso futuro. E, finalmente, o José Manuel Castanheira. Permitam-me dizer que, se calhar, eu acho que a Ordem tinha que ter esta postura relativamente a este título de membro honorário, porque se calhar Portugal, ou seja, o José Manuel Castanheira, na área específica dele, é um dos arquitetos, pelo menos na área da cenografia, das artes plásticas, enfim, eu não consigo acompanhar a qualidade da intervenção da Paula Trugal e depois o discurso, se me permite, mais existencialista do arquiteto José Manuel Castanheira. Mas eu acho que se nós pudermos com este grão de areia, dentro da nossa família, dentro de casa, dentro desta festa de família, dentro desta reflexão comum, termos contribuído para um reconhecimento cultural ainda mais amplo de uma figura que tem afirmação mundial na sua área, eu acho que nós tivemos a fazer o nosso papel enquanto Ordem dos Arquitetos, porque se não formos nós a valorizar os nossos, temos mais dificuldade em que os outros nos reconheçam relativamente àquilo que são os desígnios do nosso futuro. E esse é o ponto. É sairmos daqui com uma mensagem de que a Ordem se juntou com muitos dos nossos melhores, que faz uma coisa de generosidade, que é reconhecer aqueles que nos estão a ajudar, uns de trabalho mais visível, mas tantos de trabalho menos visível, que eventualmente impressiona, fazê-lo em casa, levarmos esta mensagem para dentro e dizer, acabar, uma coisa que eu acho que é extremamente importante, é que quem nos honrou hoje, quem ficou honrado hoje, fomos nós que tivemos estas ou seja, nós termos tido a capacidade destes membros e de chegar aqui e honrá-los com esta estima, é algo que eu sinceramente levo no coração, levo isto com enorme satisfação, porque quem se sente honrado por estas atribuições e poder homenagear tanto conhecimento, tanto estudo, tanta vida, tanto trabalho, tanto contributo para o interesse público, fomos nós. Nós é que tivemos a oportunidade de não de ver e hoje, pelos discursos, pelos contributos que foram dados, saímos aqui muitíssimo mais ricos. Portanto, muito obrigado. Todos convidados para fazer um brinde conjunto à família dos arquitetos e da arquitetura. Obrigado a todos. Parabéns a todos os membros honorários. Eu vou pedir aos membros, para não se levantarem todos, porque vamos fazer uma fotografia com os membros honorários e os respectivos presidentes aqui, como a comida está aqui, depois vai ser o caos. Por isso vou pedir primeiro e depois seguimos com o cocktail. Obrigada a todos.